Escala 6 por 1. Você é contra ou a favor? Você acha que tem que acabar a escala 6 por 1 ou deve permanecer? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Com o fim da escala 6 por 1, a nossa economia vai sair perdendo? Eu vou te contar e vou te trazer alguns dados aqui para você entender mais e formar a tua opinião sobre. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas reais, então já me segue por aqui. Boa parte dos deputados da bancada do PL e não estão apoiando o fim da escala 6 por 1. Caso você não saiba do que se refere esse movimento, é sobre o fim da jornada de trabalho de 100 dias trabalhados para um dia de folga. E o que está sendo embasado? Primeira incoerência que eu vejo nesse vídeo desse rapaz aqui, só pelo fato dele discordar do PL, como a gente está num país totalmente polarizado, se é contra o PL, a gente já tem uma lógica de que é esquerdista. E ele se coloca como mestre da economia. E para mim, mestre de economia e esquerdismo não dá para se colocar na mesma frase. Porque como que a pessoa é mestre de economia e ao mesmo tempo ela aceita que o Estado coloque o seu dedo em tudo na sua vida, o Estado dite todas as regras da sua vida, você tem que depender do Estado e ao mesmo tempo ser mestre da economia? Não dá para ter coerência nisso aí, né? Mas tudo bem, ele é mestre da economia, vamos ver o que ele vai falar. O trabalhador brasileiro ele está sendo submetido à exaustão. Pensando nisso, vários deputados proporam o fim da escala 6 por 1. O deputado do PL, Marco Feliciano, ele falou que nos países como Japão, Estados Unidos, o trabalhador ele trabalha até na exaustão para ter prosperidade. Lembrando que o deputado trabalha numa escala de 3 por 4. Enquanto você, do outro lado, provavelmente pode trabalhar numa escala 6 por 1, ele escolheu. Aqui ele está citando o Marcos Feliciano, é contra o fim da escala 6 por 1, porque na teoria dele, na lógica dele, o Marcos Feliciano trabalha 3 por 4. Então, como que ele é contra o fim do 6 por 1, enquanto ele trabalha 3 por 4 e você trabalha 6 por 1? Só que ele esqueceu que os deputados que são a favor, que são do PT, do PSOL, que eles querem o fim da escala 6 por 1, eles também trabalham 3 por 4. Tá, mas eu sou a favor da escala 6 por 1? Não, eu não sou a favor da escala 6 por 1. Eu acho também que é escravidão, que é muito trabalho, é muito exaustivo para o trabalhador, mas o problema é que ninguém está falando, pelo menos eu não estou vendo ninguém falar o que está por trás dessa escala 6 por 1, o que está por trás desses deputados que estão querendo o fim da escala 6 por 1. Todos os que estão contra a escala 6 por 1, curiosamente, são os mesmos que são contra os empresários. São os mesmos que dizem que os empresários são malvadão e que você, que é o trabalhador, você é uma vítima. Você é uma vítima de quem? Eles querem colocar na sua cabeça que você é vítima do empresário, enquanto você é vítima do Estado que a esquerda tanto defende. Por quê? Você já parou para pensar que você trabalha 6 meses da sua vida, 6 meses do ano, só para pagar imposto? Se você faz uma feira, cada produto que você colocou naquela feira ali, uma grande parte do valor é imposto para governo estadual e para governo federal. E você acha que o problema é a escala 6 por 1. Você acha que é o empresário que lhe contratou, que ele é o malvadão, porque você faz uma escala trabalhista praticamente escravizado. E o problema é do empresário que lhe contratou. O problema é do Estado, que ele monta em cima do empresário. Só para você ter uma ideia, o empresário, para manter um funcionário, ele paga 2. Quer dizer, uma empresa que tem 10 funcionários, ela paga por 20. Então ela paga por 20 funcionários para ter a produtividade de 10. Então paga 20 para ter produtividade de 10. E você acha que o problema está na escala 6 por 1. O problema é o empresário que me contratou, ele é malvadão, ele é a favor da escala 6 por 1, porque ele não quer contratar mais pessoas. Cada pessoa que o seu patrão for contratar, ele vai ter que pagar por 2 pessoas a mais. Ou seja, essa escala 6 por 1, se acabar com a escala 6 por 1 do jeito que está agora, o que vai gerar é uma grande demissão em massa, uma grande onda de desemprego, porque empresas vão fechar. O que é que você precisa cobrar? Você quer o fim da escala 6 por 1? Você quer ter condições de trabalho melhor? Precisamos cobrar o fim desses impostos, pelo menos a diminuição desses impostos que são colocados em cima dos empresários, que para contratar um funcionário ele paga 2.
É uma das coisas que precisa ser cobrada. Depois eu vou colocar qual a minha opinião sobre o sistema de trabalho que eu acredito, tá? Que você continue nessa escala. Olha que maneirinho que ele é. Mas eu vou trazer alguns dados para você para te mostrar se isso faz sentido. Em nenhum momento eu vejo o mestre de economia aqui cobrando os políticos de esquerda que são a favor de imposto, que são os que gastam mais o fundo eleitoral, ou seja, dinheiro público para eles gastar pode soltar a rodo. Mas vamos fazer com que os empresários diminuam a carga horária dos seus funcionários para que eles contratem mais pessoas, fazendo com que eles paguem mais impostos por cada funcionário que eles contratar. Joia, lindo isso, né? Sentido ou não. Segundo um relatório de 2023 do People at Work, cerca de 67% dos trabalhadores são influenciados por toda a carga de estresse que é gerado no trabalho. O número aqui no Brasil é muito maior se comparado com a média global. Mais de 50% dos entrevistados relataram que já pensaram em pedir demissão mais de uma vez. E 25% relataram um aumento no consumo de bebida e de cigarro para poder combater o estresse. Lembrando que todo dinheiro investido em cigarro e em bebida pode resultar em mais gasto público no âmbito da saúde no futuro. E não Sabe o que eu acho engraçado aqui? Esse mesmo camarada que está falando isso tudo aqui, eles são a favor da política que querem liberação das substâncias entorpecentes. Para eu não falar a palavra e não quebrar aqui o meu algoritmo, que já não é essas coisas todas, né? Se você está vendo aí o nível de coerência da pessoa, você está vendo o nível de coerência de uma mentalidade esquerdista? Ah, porque... Primeiro que a falta de coerência achando que aumentar um dia de folga vai fazer com que as pessoas bebam menos. No Brasil, as pessoas com um dia de folga a mais vai beber menos, certo, né? Sonha, Alice. Mas essa mesma pessoa que está preocupada com o negócio de cigarro, negócio de bebida, só às vezes querem liberação dos entorpecentes. Onde que está a coerência nisso tudo? Para por aí, somente no ano de 2023, quase 300 mil trabalhadores pediram afastamento por questões ligadas à sua saúde mental no trabalho. É a segunda maior causa depois de lesão no trabalho. E esse dado mostra um aumento de 38% se comparado com o ano anterior. E o que está sendo como justificativa dessa galera do PL para falar que não temos que... Tá. Aqui eu tenho um questionamento, é uma pergunta mesmo, que não ficou muito claro. Esses dados que ele pegou aqui foi antes pandemia ou pós-pandemia? Tem que se considerar esse fato também, né? Que pós-pandemia, o nível de saúde mental das pessoas também ficaram muito piores, né? Aí tem que ver qual é o dado antes pandemia e o pós-pandemia. Que pós-pandemia ficou todo mundo malucão. Tem esse detalhe também, né? Só uma observação, bora lá. Que manter a escala 6x1, que a empresa vai continuar pagando e não vai ter a mesma quantidade de trabalho. Só que isso é uma mentira, porque vários estudos já comprovaram, inclusive aqui dentro do Brasil, que reduzir a escala de trabalho gera ganho de Aí ele botou lá uma matéria de um especialista. Mas que tipo de especialista? Especialista igual ele, que defende as pautas da esquerda, mas é mestre de economia? Sabe-se lá, né? Algumas pesquisas mostram que a própria produtividade no trabalho, tirando um dia, descendo a escala de 6 para 5, você tem um ganho de 4 horas de produtividade por semana. E diferente do que Feliz... Tá, então ele tá falando aqui que se você diminuir, você pegar aí, tirar 6 por 1 e botar 5 por 2, vai ter um aumento de produtividade de 4 horas, segundo as bases que ele está falando aí. Que tipo de aumento de produtividade? Lógico, não generalizando, mas você acha mesmo que aqui no Brasil, as pessoas que folgarem sábado e domingo, elas vão chegar na segunda-feira super dispostas para trabalhar? Elas vão chegar na segunda-feira mais acabado do que nunca, porque elas vão ter 2 dias para farrear. Vai farrear o sábado e vai farrear o domingo. Então a produtividade dela na segunda-feira vai ser quase zero, porque uma grande parte ainda vai procurar colocar atestado médico para não trabalhar na segunda-feira. Essa é a realidade do brasileiro, né? Mas vamos lá. Esse ano falou, uma pesquisa feita na Microsoft lá no Japão mostrou que o aumento da produtividade... Olha onde que foi feita a pesquisa, na Microsoft no Japão. Japão, cara, quer comparar Japão com o Brasil? País de primeiro mundo, onde a disciplina
tá entranhada nos japoneses, que é o povo mais disciplinado do mundo, para um país que a disciplina é zero. Quer comparar Japão com o Brasil? O que é mais engraçado, um esquerdista, quando ele quer pegar coisas que dão certo lá fora, eles vão pegar da onde? Vão pegar do Japão, da Suécia, só de país capitalista. Por que não pega de Cuba, não pega de Venezuela? A esquerda dá tão certo que quando vai pegar exemplos bons, a gente pega de países que são capitalistas. Interessante, né? A atividade foi de 40% quando reduziram a jornada de trabalho. Isso porque trabalhadores mais dispostos, menos exaustos, entregam maior qualidade, porque quantidade não quer dizer qualidade. Sim, isso no Japão. Como eu falei, as pessoas realmente são disciplinadas e lá eles trabalham pra caramba. Mesmo tendo essa redução na carga de trabalho, eles não usam o tempo livre para farrear, para ir para balada, para funkzão pesadão. Eles usam para ficar com a família, usam para coisas ali que vão realmente fazer com que eles cheguem no dia seguinte de trabalho realmente com mais energia para trabalhar. Agora aqui no Brasil, que a galera vai usar isso para farrear, velho, sinto muito. Não rola não. Não é bem como esse camarada tá falando não. Aí é só mais uma vez esquerdistas pensando no mundo da fantasia, enquanto o problema real, que é nos impostos colocados sobre as empresas e sobre os próprios trabalhadores, nisso aí ninguém quer mexer, né? Segundo a OMS, cada $1 gasto com saúde mental do trabalhador, inclusive essa questão da jornada de trabalho reduzida, corresponde a $4 de retorno. A Fundação Getúlio Vargas também fez alguns estudos nessa área e também trouxe vários dados apontando. Boa fonte, segundo a OMS, a mesma OMS que te obrigou a levar aquela paradinha, que eu não vou citar o nome, e agora tira o deles da reta, porque muitas pessoas depois daquela paradinha que foi tomada sofreu problemas cardíacos, sofreu problemas mentais, e agora a OMS tira o deles da reta. Essa mesma OMS é a que está dando esses dados aí, né? Está sendo um exemplo para esse rapaz. Para isso, de uma forma bem resumida, uma carga de trabalho reduzida vai gerar produtividade, diminui o índice de erros operacionais e ainda melhora o convívio dentro do ambiente corporativo. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho da Suécia, mais focado no resultado dessa jornada. De onde? Da Suécia. Por que não é de Cuba? Cuba, Venezuela, esses lugares aí, mas é Suécia, é Japão. Jornada de trabalho para a saúde mental mostrou que mais de 75% dos trabalhadores reduziram problemas com saúde mental depois da redução da jornada de trabalho. Outro fator também muito importante, que as pessoas também não entram nesse tipo de discussão, você não consegue ter tempo hábil para o consumo porque a escala exaustiva não te dá liberdade para consumir lazer, turismo, comércio local e várias outras coisas. Isso também enfraquece a economia como um todo. Lembre-se que a pessoa que trabalha na sua empresa compra de outra empresa, da mesma forma que pessoas de outras empresas compram na sua empresa também. Ou seja, é um pensamento linear em que melhores condições de trabalho para os trabalhadores implica não somente aumento de produtividade, como aumento de lucro e aumento da atividade econômica como um todo. Comenta aí embaixo o que você acha, tá? Você é a favor da escala 6x1? Qual seria a solução para diminuir essa carga horária dos trabalhadores? O que você acha? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião, tá? O que eu penso? Escala 6x1 realmente é uma jornada de trabalho praticamente escravizória, que faz com que a pessoa não tenha tempo para nada. A pessoa trabalha os 6 dias, quando chega no dia da folga, a pessoa não quer fazer nada da vida porque ela quer descansar o dia inteiro, porque não tem tempo nem disposição para resolver as coisas, não tem tempo nem disposição para fazer mais nada, perde a vida social. Realmente a escala 6x1 faz isso. Mas onde que está o foco do problema? Eu falei desde o começo do vídeo, eu venho citando. Os políticos que estão defendendo o fim da escala 6x1 são os mesmos que querem aumento de imposto. Então são eles que ferram tudo isso, são eles que ferram esse sistema para você trabalhar 6 dias e folgar só um, não ter disposição para nada mais na vida porque não dá, porque você tem que trabalhar 6 meses do ano para pagar imposto para esses políticos ficarem colocando dinheiro no bolso.
Essa é a real. O esquerdista adora isso. O esquerdista adora que o Estado se meta na vida deles. O que é que eu penso que seria o melhor para a situação trabalhista? Primeira coisa, o fim da CLT. O esquerdista não quer isso por quê? Porque o Estado tem que ter o dedo lá mandando em tudo que você vai fazer. Para mim, o fim da CLT seria necessário. Por quê? Aí você teria um livre mercado onde os funcionários e os patrões iam negociar entre si. E aí não existiria mais essa parada de escala 6x1, meu amigo. Existiria o quê? Ganho por produtividade, ganho por hora. Quanto vale a sua hora? Minha hora vale tanto. Então, o funcionário negociaria com o patrão quantas horas ele ia trabalhar, porque ele ia trabalhar de acordo com as necessidades dele. Ah, eu não preciso trabalhar 8 horas por dia. 4 horas eu consigo resolver o meu problema financeiro e o salário que eu pretendo ganhar seria isso aqui por cada hora. Aí o patrão e ele entraria no acordo para ele fazer com que a produtividade dele dentro daquele tempo de serviço fizesse com que a empresa crescesse e ele como funcionário também crescesse de acordo com as necessidades dele. Então fim da CLT também é exagero demais, né? Mas uma reestruturação desse sistema de CLT para as pessoas trabalharem por produtividade. Aí eu queria ver se as pessoas iam reclamar tanto de trabalhar, já que quanto mais a pessoa trabalharia, mais ela ganharia. Ou seja, se você trabalhasse 8 horas, você ia ganhar por 8 horas. Trabalhasse 6 horas, ia ganhar por 6 horas. Se você trabalhasse uma escala 6x1, onde você vai ganhar por cada hora que você fizer ali, e não uma coisa que o Estado determinou que é aquele salário mínimo mensal, aí eu queria ver se você reclamaria até mesmo da escala 6x1. Quando você não tivesse nada para fazer no final de semana, não tivesse nenhuma festa, nenhum evento importante, você ia trabalhar 6x1, ia trabalhar 7x0, ia trabalhar aquilo que você acha o necessário para você ganhar mais dinheiro. E quando tivesse uma semana que tivesse mais eventos, você entraria em acordo com o seu patrão e você trabalharia menos naquela semana. Então eu acho que assim seria a melhor forma de levar o sistema trabalhista. Mas o esquerdista não quer isso, por quê? Porque tem que ter o dedinho do Estado, né? O esquerdista adora que o Estado se meta nas coisas, porque o Estado se metendo, aí o esquerdista não precisa crescer psicologicamente, né? Tem que ser sempre uma criancinha que vive de acordo com o que o papai Estado, a mamãe Estado faz. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!